Em primeiro plano, é importante que eu fale aqui para vocês sobre as questões das regras gerais. O que é importante que um estudante que deseja aprender crase saiba que não se usa crase antes de palavras masculinas, não se usa crase antes de verbos. Então, você sabendo dessas duas regras gerais de uso da crase, você já elimina muitos conflitos na hora de eh, acentuar lá com o acento grave, porque na verdade, vamos desde o princípio. O que é crase, Lívia? Afinal, o que é crase? Crase é a preposição a mais o artigo a. Elas se juntam e ali, ó, se fundem. Para eu não precisar usar dois a preposição e a artigo, e, os estudiosos, né, colocaram a crase, que é o a com acento grave. Que não acontece a crase antes de palavras masculinas, porque o fenômeno crase ele vai acontecer quando eu tenho um verbo, uma palavra que pede um complemento, mais especificamente um verbo que pede um complemento, ou seja, tem uma preposição ali, ele acompanha uma preposição, como por exemplo, para que fique mais claro e mais fácil de vocês aprenderem. A palavra relacionar, relacionado a alguma coisa. Então eu tenho a mais a alguma coisa, ou a algo, ou a alguém. O direito relacionado às mulheres. Então, mulheres é uma palavra, um substantivo feminino. Então, como mulheres é um substantivo feminino e relacionado a alguma coisa, então esse meu verbo aqui, relacionar, ele tem uma preposição, certo? Então, quando eu falo as mulheres, eu não falo mulheres, eu falo as mulheres. É um substantivo feminino. Então, esse mulher ou mulheres, as mulheres no plural, acompanha o meu artigo feminino a. Então, eu tenho o direito relacionado a alguém ou a alguma coisa, nesse caso é a alguém, que é as mulheres. E eu tenho o meu a no caso, eu tenho o meu a, artigo, né? As mulheres. Então, eles se juntam, eles se fundem e ali acontece o meu fenômeno crase, certo? O nome do acento que é usado na crase é acento grave. E o que é importante também que eu fale para você, já pegando um gancho que não é conteúdo dessa aula de hoje, que nossa aula de hoje é voltada para o assunto crase, o conteúdo crase, mas já fazendo um gancho com a questão de concordância. Se a palavra, né, o contexto ali, aquela frase, o enunciado, aquela sentença, aquela construção sintática, ela está de forma no plural, né, o direito relacionado às mulheres. Então, Lívia, eu vou mudar, eu tiro o meu S? Não. Se o meu contexto, o meu enunciado, ele está no singular, a crase fica ali sozinha, bonitinha. Se o meu substantivo, a minha palavra está no plural, eu continuo com o S, no caso, as mulheres. E no caso, esse as com acento grave, indicador de crase, não é? Então, é importante falar isso porque tem muitos estudantes que têm muitas dificuldades, muitos conflitos com essa questão de concordância, tá? Então, que fique bem claro. Então, se a palavra, o substantivo está no plural, a crase, né, as, e fica no plural também. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Maria e Madalena concorreram às eleições. Para você, essa sentença, essa construção, ela tem crase, sim ou não? Vou deixar um momento aqui para que vocês pensem um pouquinho, pausa o vídeo e respondam. O que é importante que você saiba? Quem concorre, concorre a alguma coisa. Então eu tenho a mais a. E a minha palavra as eleições, que é um substantivo feminino, eu falo as eleições, eu não digo o eleições ou os eleições, não é verdade? Então, quem concorre, concorre a alguma coisa. E a minha palavra, no caso, o meu substantivo as eleições, é um substantivo feminino. Então, logo, elas se fundem e aí eu vou utilizar crase. Lívia, e como ficaria se fosse
o meu substantivo fosse uma palavra masculina. Por exemplo, Paulo e Pedro ao prêmio, concorreram ao prêmio. Então, eu colocaria o a mais o o formaria ao. Eu tenho preposição a, né, que quem concorre a alguma coisa. Então, eu tenho o a, preposição, mais o o, que é no caso do meu substantivo prêmio. Eu digo o prêmio, eu não digo a prêmio. Então, seria Paulo e Pedro concorreram ao prêmio. Ficou bem claro agora, bem mais simples, não é, gente, de compreender? Então, vai aparecer aqui a frase para você. Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente cidadãos. E aí? É aos ou os cidadãos? Vamos substituir essa palavra e aí vamos tentar ver se realmente vai acontecer crase. Então, Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente às mulheres. Quem dirige-se a alguém, sim ou não? Ou dirige-se a alguém? Vejam que o sentido muda, a semântica. Quando a gente não usa a crase devidamente, a gente muda completamente o sentido, o significado daquele meu enunciado, daquela minha ideia, certo? Então, ó, quem se dirige a alguém, porque senão você vai estar dirigindo a pessoa. Então, vejam que o sentido ele muda totalmente. Então, seria Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente aos cidadãos. Seria Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente às mulheres, com crase. Então, quem se refere-se a alguém ou a alguma coisa. Então, como as crianças é um substantivo feminino, então vai sim ter crase. Se fosse o Estado refere-se aos idosos. Então, tá vendo que ficou aos, porque quem se refere-se a alguém ou a alguma coisa. Só que, como eu falo os idosos e não a idosos, então ficou o meu artigo, a minha preposição a, de quem se refere-se a algo ou a alguém, nesse caso a alguém, e os idosos é uma palavra masculina, ficou a minha preposição a mais o meu artigo o e formou aos, para que fique bem mais simples para que você aprenda. Então vejam esse outro exemplo. No início eu falei de duas regras gerais, ou seja, duas regras principais para que você consiga ter uma facilidade e também acerte crase, o conteúdo crase na sua escrita, no contexto, né, que nós estamos aqui, que é um contexto da construção de um texto, na escrita de um texto, de uma redação. Então, observem bem o exemplo. O Senado estava disposto a distribuir o alimento para o povo. Então, o Senado estava disposto. Quem está disposto a alguma coisa ou a alguém. Mas eu falei de uma regra geral lá no início dessa aula. E aí, vai ter crase, sim ou não, nesse exemplo? Então, não haverá crase, mesmo que o meu verbo ele peça, ele é transitivo no caso indireto, ou seja, pede complemento, né? Pede uma preposição ali. No entanto, distribuir é verbo. Então, lembra que eu falei que não acontece crase antes de verbo? Então, é muito importante a gente saber disso, tá? Então, como é verbo, não acontece aí o meu fenômeno crase. Assim como não acontece crase antes de palavras masculinas. Então, o máximo que pode acontecer é utilizar ao, mas nunca eu vou usar crase antes de palavra masculina. Algo muito importante que vocês precisam saber é que o verbo assistir, ele pede sim um complemento, ou seja, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede
um complemento. No entanto, vejam esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Os plebeus que assistiram a isso. Então, isso é um pronome demonstrativo e não acontece crase antes de pronome demonstrativo. Então, por isso, não vai acontecer o meu fenômeno crase. Então, ficar muito atenta com relação a essas regras também gerais. Não acontece crase antes de pronomes demonstrativos. Não ocorre crase antes dos pronomes demonstrativos, no caso isso, essa, mas há uma exceção. Por quê? Porque vai acontecer crase com os pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo. Qual a grande dúvida com relação aos pronomes demonstrativos aqueles, aquela e aquilo? Que o aluno acha que toda vez que vai escrever esses pronomes vai ocorrer crase. Não, gente. Eu lembro a vocês que para o fenômeno crase, que é uma contração A mais A, elas se juntam, se fundem e ocorre o fenômeno crase. Acontece quando eu tenho uma palavra ou verbo que pede complemento. Então, se essa palavra ou esse verbo ele tem um complemento a e, no caso, tem o pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, aí sim vai acontecer que esses pronomes vai ter, no caso, o acento grave, que é o indicador de crase. Então, acompanhe os exemplos que vai aparecer na tela para vocês. Veja o outro exemplo. Entreguei o presente àquela menina. Que entrega, entrega alguma coisa a alguém. Concorda comigo? Então, entreguei o presente àquela menina. Então, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, eu já tenho uma preposição a aí, que se uniu com o pronome demonstrativo aquela menina. Aquela, certo? Então, eles se fundem e acontecem o fenômeno crase, certo? Fiz questão de colocar aqui um exemplo que é do segundo parágrafo da redação nota 1000 de 2023 da estudante Letícia Fernandes. E o que é importante a gente observar, porque eu trouxe dentro de um contexto real, de escrita de um texto. Então, peguei o parágrafo todo e trouxe para simplificar como que a gente faz numa redação do Enem ao estar escrevendo, porque nas explicações anteriores fica parecendo como se fosse algo solto. E aí eu fiz questão de trazer esse exemplo para vocês. Então, acompanhe aí. Em segundo lugar, sabe-se que a sociedade contribui para a ausência de valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Nessa perspectiva, a história brasileira apresenta valores e percepções sociais enraizadas em relação ao trabalho, ou seja, em relação a alguma coisa. Então, ao trabalho, certo? Se fosse uma em relação às mulheres ou em relação à mulher, seria com crase. Por quê? Porque essa minha palavra, ela tem ali uma preposição, ela pede um complemento, certo? Vamos continuar. Ficou ao porque é uma palavra masculina, certo? Lembrem-se disso, sempre de fazer essa substituição, porque aí vai facilitar, com certeza, o conhecimento de vocês e tirar também essa dúvida. Desse modo, a imagem da mulher caracterizou-se como reprodutora e cuidadora devido ao passado, certo? Então, devido a alguma coisa ou devido a alguém. E como tem a preposição a e passado é uma palavra masculina, ficou ao. Então, é muito importante, além dos contextos, podem observar que eu estou trazendo um contexto voltado para a redação, mas eu vou trazer também alguns exemplos do nosso dia a dia, que eu acho extremamente importante para vocês, que eu sei que os estudantes têm muita dúvida com relação a isso. Não existe crase antes do pronome você, que o você substitui o tu, certo? Então não acontece crase, desejo a você. Quem deseja alguma coisa a alguém ou a algo. Então você é um pronome pessoal, não acontece
crase antes dos pronomes pessoais, tá certo? Então eu falo, chegou a Roma. E para saber aqui, Lívia, mas quem chega? Chega a algum lugar. Sim, a regra geral. Mas observe, eu falo cheguei da Roma ou cheguei de Roma? Nós usamos cheguei de Roma e não da Roma. Então, logo, chegou a Roma é sem crase. Agora, chegou a Itália. Eu falo chegou de Itália ou chegou da Itália? Falo chegou da Itália. Então, logo, chegou a Itália vai ser com crase. Se vou a, volto da, crase haverá. Se vou de, se vou a, volto de, crase para quê? Certo? Outro fator muito importante é com relação à questão do uso da crase em à noite e também o outro contexto que não se usa crase, que é importante que nós possamos compreender que quando eu falo à noite referindo-se ao período do dia, que no caso vai ser ali um advérbio de tempo, ter o sentido de advérbio de tempo, eu sempre vou usar com crase. Então, eu estudei muito à noite. Então, significa que eu estudei no período da noite. Não significa que eu estava estudando à noite, entendeu? Porque vejam que muda o sentido. Agora, se eu falo, a noite está fria, a noite é bela, no sentido de ser substantivo, então não acontece crase. Se você deseja simplificar o seu conhecimento, se você gostou dessa aula, achou que essa aula te ajudou, vou deixar o link aqui abaixo para o nosso curso de redação, com aulas completíssimas, para que você aprenda de uma vez a usar a gramática de forma estratégica, de forma extremamente eficaz na tua redação. Crase não é um monstro e outros conteúdos também não são. Você pode perceber nessa aula de hoje. Então, vou deixar o link aqui para que você faça parte do nosso grupo de alunos para ter acesso a esse material dessa aula completa, outros conteúdos extremamente importantes para a construção do seu pensamento crítico, analítico, que será extremamente necessário para a redação do Enem e também para as outras provas. Então, você vai aprender a fazer redação assistindo filmes, assistindo séries, livros,